pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixa o seu like aí pra você não esquecer no final, tá bom? Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele para automaticamente você estar inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui. Às terças-feiras nós temos devocionais e às sextas nós temos outros tipos de vídeo, tá bom? Então se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo que tá saindo aqui. Eu peço pra você poder compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E bora pro nosso devocional de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a questão do processo. Quando nós falamos de processo, os processos da vida que a gente passa, a palavra que eu percebi muito, que eu li muito, foi sobre a questão do amadurecimento. Os processos da vida, eles fazem com que a gente amadureça como pessoa, sabe? Nossa caminhada cristã, desde a nossa conversão e realmente na nossa caminhada cristã todos os dias, existe um processo de amadurecimento e esse processo ele é necessário. E nesse processo do amadurecimento, agora seja em qual área for, existe a dor do processo. Quando nós falamos dessa questão de amadurecimento, de aprendizado, de realmente passar por situações que nos fazem crescer, que nos fazem ter uma mudança, gera uma dor, né? Realmente a dor do crescimento, a dor do processo que nós estamos passando. Durante essa dor, em muitos casos, e eu posso me lembrar de vários, trazendo para a minha vida, e você pode se lembrar aí agora, de que é nesse momento que surgem os nossos maiores aprendizados. Você pode se recordar e se lembrar agora. Você estava na escola, por exemplo, passou por momentos assim de crescimento, incômodo ali no sentido de crescer, de ter que crescer. Nós passamos e como nós passamos, nós vivemos o nosso processo da vida, ele diz muito, né, sobre nós. Então, como eu falei, a questão da escola, você teve que passar por situações de aprendizado ali que às vezes forjaram muito você, que você não gostava muito ali da matéria, da circunstância, enfim. Mas foi um processo que você precisou para passar, se formar, enfim, o conhecimento que a gente tem hoje. Falando dessa questão do nosso processo, nossa maturidade espiritual. Se você é uma pessoa que já tá na igreja há muitos anos, você ainda é uma pessoa que fica ali na mesma situação, ficou estagnado ali, um tipo de conhecimento, porque quando você começou ali a ir na igreja, quando você se converteu, você tinha um tipo de conhecimento, você tinha um tipo de maturidade espiritual. Uma pessoa que talvez não tinha tanto conhecimento bíblico, tanto conhecimento da pessoa de Deus, enfim, talvez você ainda não sabia como ter um relacionamento com Deus, enfim, tantas coisas que talvez você já sabe hoje e que você não tinha essa maturidade espiritual lá no início desse processo. Porque ele também é um processo que você teve que passar e que às vezes foi um processo assim, que às vezes a gente se recorda, que a gente se lembra e fala, meu Deus, eu vou conhecer mais a Deus. Ou você lia a Bíblia e não tinha tanto entendimento naquela época. Foi um processo também. Às vezes pode ser um processo difícil, doloroso e que demora um tempo. Mas você conseguiu avançar, você conseguiu crescer na sua maturidade espiritual. E eu posso falar aqui de várias outras questões de que nós precisamos passar por processos que em muitos casos não são fáceis, que são realmente processos que nos causam dor, que nos causam incômodo. Mas o que esse processo mesmo ao longo dessa jornada, o que ele vai trazer no final para nós? Nós vamos aprender realmente com os processos da vida. Sempre quer pular etapas, sempre quer queimar etapas, como algumas pessoas dizem. E isso é uma parte fundamental, sabe? Nós precisamos passar por certas coisas para que a gente possa terminar, sabe, essa jornada de uma forma diferente. Por exemplo, ali para se fazer um vinho, precisa ter o esmagamento das uvas, certo? Hoje em dia, enfim, tem muita tecnologia, né, pra isso acontecer, mas não sei se vocês já viram, né, aquelas pessoas que ficam pisando nas uvas, assim, pra elas serem amassadas e sair o suco, né, ali da uva. Precisa passar por aquele processo de esmagamento para que possa sair algo bom dali. Podemos pensar, por exemplo, no refinamento do ouro, o processo que é, entre tantos outros processos da vida que a gente precisa passar, que haja uma mudança em nós. E eu até anotei aqui que fala que as lutas, né, os processos que nós passamos, nós podemos obter perseverança. E essa perseverança,
ela nos gera, ela nos leva à maturidade. E a Bíblia tem até um versículo que fala justamente sobre isso, que tá lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tá falando assim: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações, sabendo disso que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Outra versão que vai falar justamente trocar essa palavra por maturidade, né? Que a perseverança, ela nos gera paciência realmente, que nos leva à maturidade. Então, quais processos da sua vida você está tentando pular, sabe? O processo aí da sua vida de solteiro, né? Esse processo que você está aprendendo, coisas que você só pode aprender nesse tempo de solteiro. Esse processo que talvez você está tendo para poder entrar numa universidade é um processo árduo, vamos dizer. Eu sei bem, mas é um processo que vale a pena no final, se você perseverar. E essa perseverança, ela vai te trazer paciência, e essa paciência que vai te trazer uma maturidade lá na frente. Então, algo que eu percebo, e falando de mim assim mesmo, é que nós queremos correr muito com as coisas, nós queremos viver as coisas para ontem, assim, sabe? Nós não queremos realmente viver os processos da vida. Percebe que às vezes você vê uma criança assim, de uma determinada idade que já consegue entender um pouco mais as coisas, quando você pergunta para ela, ou ela mesma fala às vezes, eu queria já ser adulta, eu queria ter tantos anos. Aquela criança ali, imagina, se só querer pular esse processo, pular essa etapa da vida, ela conseguisse, ela fosse lá pro futuro já, ela fosse uma adulta. Percebe o quanto de coisas ela não ia conseguir executar, ela não ia conseguir entender, até porque ela saiu de uma maturidade que ela tinha, de um processo ali normal, natural da vida, de ser criança, e pulou para um outro processo. Requer outras coisas, que requer outra maturidade, que requer outras habilidades. Assim é a gente em muitas áreas da nossa vida. A gente quer pular os processos da vida, já tá lá na frente, já quer assim, eu tô vivendo isso aqui, mas tá me causando muitas lutas, muito desconforto, mas viver isso, e aí pronto, aí você quer pular lá pra frente, você não aproveita realmente isso que você tá vivendo agora. Me lembro nitidamente, quando falar desse exemplo pra vocês, é o exemplo de quem faz academia. Meu Jesus Cristo, gente, se eu pudesse, eu entraria na academia hoje, já começaria a ganhar massa e amanhã eu já estaria assim. É um processo, pensa nessa palavra, é um processo que você precisa passar, que todo mundo passa quando entra ali na academia. Começa a fazer uma musculação pra pessoa ganhar um músculo, pra pessoa começar a ganhar uma massa. É um processo lento às vezes. Não é uma coisa que assim é instantâneo, sabe? Naturalmente já é um processo árduo, sabe? Um processo que exige da gente perseverança também, que exige da gente paciência, pra depois nos gerar maturidade suficiente para saber que você não levantar da cama, se eu não levantar da cama, não ir pra academia, querendo ou não querendo, gerir, né, proteínas, enfim, coisas que eu preciso para poder ganhar massa, entre outras coisas, realmente pegar pesado, puxar ferro, como eles falam, você não cria massa, você não cria resistência, enfim, você não cria músculo. Se você não quiser viver os processos da vida, você vai começar a pular etapas. E esse pular etapas pode te gerar muitas coisas lá na frente. Tem até uma música que fala justamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Ela descreve perfeitamente isso que eu acabei de falar. Que pra eu crescer leva um tempo. E o prazer está na caminhada. Uma das coisas que eu acho que é mais difícil da gente entender é de que o prazer realmente ele precisa estar na caminhada. Na fase de solteiro, como eu falei, você precisa ver beleza nesse processo de solteirice. Se você está em outro processo que está sendo difícil para você, você precisa entender que e precisa existir prazer nesse processo. Precisa existir um contentamento nessa caminhada, porque é no caminho que Deus nos mostra muitas coisas que a gente não perceberia se a gente começar a pular etapas, sabe? São coisas que a gente só vai aprender e amadurecer naquele processo da vida. Se você quiser pular essa etapa, acabar não amadurecendo o tanto que você deveria. E uma das coisas que eu tava pensando é que
Quando nós não queremos passar por isso, por algumas situações desconfortáveis, sempre acaba repetindo os mesmos erros lá na frente, sabe? Tem coisas que você tá passando agora que você precisa passar para você poder aprender. Não fazer isso de novo ou a fazer isso, você não quer, não aprende a ter, né, a exercer a paciência realmente, que vai te trazer esse amadurecimento que eu falei tantas vezes aqui, você vai viver uma vida em que você às vezes não vai aprender algo com essa etapa, com essa área da sua vida, com esse processo na sua vida, e vai chegar lá na frente, às vezes você vai cometer os mesmos erros que você não deveria ter cometido. Você, por exemplo, saiu de um relacionamento que não era de Deus para sua vida, que não era bom, que não era bênção para você. E você tá num processo que você precisa aprender e amadurecer com tantas coisas que aconteceram durante esse relacionamento, por exemplo. Para que lá na frente, quando você começar a se relacionar com alguém, você não cometa os mesmos erros. Mas às vezes você não quer passar por isso, você quer pular. Você já acha que já tá pronto ou pronta para um novo relacionamento, na verdade pode estar até carente, né, não pronto. E aí você se quebra lá na frente de novo, sabe? Porque quando nós quebramos os princípios, né, quebramos os processos da vida, ele nos quebra lá na frente. Isso é algo assim terrível de alguém passar. Mas às vezes a pessoa ela não aprendeu aquilo, não houve um amadurecimento, porque ela não quis passar por aquilo naquele momento que ela precisava. Então lá na frente, às vezes isso vai se repetir. E esse ciclo sem fim, ele vai começar a se repetir. Algo que eu deixo aqui pra você e pra mim, e é uma pergunta pra gente se responder aqui agora, é a seguinte: quais processos hoje na sua vida você está se recusando a viver? Por achar que você não precisa passar por isso, por achar que tá muito difícil, tá muito penoso pra você. Quais processos você está se recusando a viver? Mas a sua vida, traga realmente essa pergunta e essa reflexão pra você hoje e se pergunte o que você deveria pedir ajuda a Deus pra você enfrentar, seja em questão ao seu ego, seja em questão a qualquer coisa que você esteja tendo que passar e você não quer passar por esse processo. Você não quer ajuda, você não quer ajuda nem de Deus, nem de ninguém, enfim. O que é que você tem se recusado a passar? Pense nas consequências que isso pode te trazer a longo prazo. E só vê o hoje e o agora. Então o hoje e o agora tá tudo bem pra você, tá tudo certo você pular isso. Mas lá na frente isso pode trazer algo ruim pra sua vida. Eu sou uma pessoa, como eu falei, que quando você se converteu, você já achou assim que você não precisava passar por aqueles processos de amadurecimento, de aprendizado, de aprender mais a Bíblia, de ter ali uma liderança que te ensinava realmente a Bíblia, enfim. E aí você pulou esse processo e hoje era pra você realmente poder estar ensinando outras pessoas, mas você ainda tá tomando leite, como diz, sabe? Você ainda tá ali como uma criança que está aprendendo a andar, sendo que você já poderia estar no seu relacionamento com Deus em outro patamar. Você não quis e você não se submeteu ao processo. Talvez isso não te gerou um amadurecimento que era necessário naquele momento. E é isso, eu espero que esse devocional tenha abençoado a vida de vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa sobre isso, sobre essa palavra, né? Processos, que eu falei tanto aqui. Mas que é algo que, sabe, a gente escuta até muito falar, mas a gente deixa passar, a gente não para pra refletir de fato o que Deus quer falar com a gente nessa palavra, o que Deus quer falar com a gente em relação aos processos da vida. E aprenda a viver como tá aí no título, aprenda a viver os processos que existem, que nós precisamos passar na nossa vida por eles. Aprenda, toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, nós vamos precisar passar por esses processos. Como eu disse, compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero, se Deus quiser, num próximo devocional. Tchau!